Salve, salve espírito! Salve, salve ser humano! Mais um episódio do nosso podcast Sobre nós. Eu sou o Luiz Vicente. Eu sou o Edson França. É sobre isso. É sobre nós. E nós somos o sobre nós. Nós todos somos o sobre nós. Você também é sobre nós. Exatamente. Então, pessoal, salve, salve a todos que estão aí nos vendo, nos ouvindo, nos prestigiando. A ideia hoje aqui é fazer um bate-bola, uma conversa sobre um assunto muito especial. Dia 7 de novembro, aqui na Casa de Cultura em Esteio, a gente vai estar fazendo o lançamento do meu segundo livro, O Mestre de Si, a construção da consciência, a busca da essência. Então a ideia hoje aqui é trocar uma ideia. Isso, então anota aí o que vai deixar aí. 7 de novembro. Às 17 horas, às 20 horas, na Casa de Cultura de Esteio. Contamos com vocês lá para prestigiar a abertura desse grande evento. É um evento, cara, é um evento. Mestre de Si é um evento. E é só o começo. A gente está se preparando muito, há muito tempo. São quase 2 anos de trabalho nesse livro, né? Que foi escrito totalmente durante a força da medicina da ayahuasca, né? Então ele é um livro muito especial porque tem mensagens muito especiais, né? Quanto tempo demorou para você conseguir escrever? Cara, ele foi muito incrível, assim, a história desse livro, desse trabalho, na verdade, né? Que ele se originou como sendo um trabalho da ayahuasca, né? Ele nasceu dentro da ayahuasca, dentro de cerimônias. Mas aí, né? tipo assim, na cerimônia vinham as mensagens para ti, de alguma forma, sei lá como, e você pediu. A gente fez o primeiro trabalho nesse sentido, baseado na filosofia hermética, que é o Alma Egípcia, né? Então esse veio em 2020, final de 2019 para 2020 ali. E aí, cara, no início do ano de 2020, eu nunca vou me esquecer, numa cerimônia lá no Terra Zen, da Alma Egípcia, acho que foi, se eu não me engano, 3 pessoas vieram falar comigo naquela noite, Durante ou depois? Durante a cerimônia, dizendo que eu ia receber um outro trabalho, que eu ia escrever um outro trabalho. E só a pessoa física ou tu vinha Não, pessoa física. E vinha eu me arrepio todo, porque foi muito louco isso, cara. 3 pessoas diferentes vieram até mim e me falaram a mesma coisa durante aquela cerimônia. E eu não... Mas que outro trabalho, né, cara? Não tinha nem ideia. E aí passaram-se... Acho que foi início de 2021 isso, cara. Não sou muito bom com datas, mas teve o trabalho do Alma Egípcia em 2020, início de 2021, exatamente. No outro ano... Na primeira cerimônia do ano, essas 3 pessoas vieram falar comigo. E aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio e nada, né? E eu naquela agoniado, disse, mas que coisa, o que é que... E aí aconteceu uma coisa muito louca, porque lá em final de julho, eu decidi assim, eu vou soltar isso aí, vou esquecer disso aí, não vou mais pensar nisso e deu. E cara, na cerimônia seguinte, quando entrou o mês de agosto, eu me lembro direitinho que era uma lua cheia, era uma noite de lua cheia. Aí eu recebi a orientação, né? Diz, a partir de hoje tu pega o teu caderno e durante 7 fins de semana tu vai escrever um novo trabalho. 7 finais de semana? 7 finais de semana, foram 7 cerimônias, 7 finais de semana. E se eu não estou enganado, foi de uma lua cheia a outra. Tá, se eu não entendo, vamos supor, sou leigo, passei ali, mestre de si. Então já chama a minha atenção por eu ser mestre de mim mesmo, né? Qual é do começo, meio e fim, assim, o que fortalece na pessoa esse livro aí? O livro ele trata principalmente dessa busca, dessa construção de consciência que a gente tem que buscar, né? Por exemplo, como é que eu desenvolvo a minha consciência? Como é que eu expando a minha consciência? Quais são os caminhos que podem me levar a isso, né? E aí ele provoca, a ideia é que se provoque um reencontro com a tua essência. Porque, obrigatoriamente, quando tu começa a desenvolver a tua consciência, quando tu consegue buscar caminhos e alternativas para se melhorar como pessoa, tu inevitavelmente vai chegar na tua essência, né?
Então, o trabalho, o livro, ele é baseado principalmente em 3 pilares de evolução, que são fases do desenvolvimento humano e espiritual. O primeiro é o ter, no qual todos nós passamos por ele, porque nós vivemos numa sociedade consumista, exato. Nós vivemos numa sociedade onde, se tu não te destaca pelo aquilo que tu faz, tu é tido como um fracassado, incompetente, né? E essas cobranças do ter, do mostrar que tu tem, acabam soterrando aquilo que a gente tem de mais sagrado, que é a nossa essência, né? Porque tu acaba indo para uma busca de cada vez mais ter, né? Essa primeira parte do livro trabalha a consciência do ter, que é eu quero isso, eu quero ter, ou ele trabalha para quebrar essa parte do ter, ou ele te dá consciência desse ter? Exatamente. O livro ele tem uma introdução, tem ali um descrever ali do que é o trabalho primeiro, e aí depois ele vai para essa parte da desconstrução do ter. É uma desconstrução, para que tu entenda que é sim importante a gente adquirir coisas durante a vida. Se eu, vamos supor, só estou instigando. Vai perguntando. Se eu fosse ler só a parte do ter, seria caminhando mais uma parte do tipo um essencialismo? Eu ficaria só... Se eu lesse só a primeira parte do ter, poderia se tornar uma pessoa... materialista, totalmente. Não, ela fortalece o meu ter ou ela quebra o meu ter? Ela quebra o ter. Então, porque o que tem... Uma das frases mais legais dessa parte, assim, sabe? É que quando a gente não tem um propósito, a gente não tem nada. Mas tudo nos tem. Porque a gente se torna escravo. Não peguei. Vamos de novo, cara. É uma das partes mais tri. Que quando a gente não tem um propósito naquele ter, tudo nos tem. Nós somos escravos de tudo. E a gente não tem nada. Tipo assim, eu quero ter uma casa. Então, se eu não tenho um propósito em ter uma casa... Ela é que me tem. Ela é dona do meu sentir, ela é dona do meu agir. O material se torna como se fosse um escravizador, porque tu busca cada vez mais ter, mas sem um propósito. Agora eu vou bem um pouco mais. Então, meu ter é ter uma casa. Aí eu tenho uma casa, eu não tenho propósito naquela casa me tem. Então, se vem um desastre ambiental e destrói aquela casa, eu perdi o meu propósito. Perdi o meu ter. Aí desmonto. É uma construção muito sutil, porque é importante a gente entender que, como a gente vive no mundo material, a gente precisa sim de tudo que é material para se sustentar nele. E é importante a gente ter objetivos, é importante a gente ter sonhos, é importante a gente ter os nossos teres para conquistar. Mas é baseado num propósito, então. Baseado num propósito, baseado na tua essência. Não que eu vá ler o livro a partir dele e vou virar um mendigo de tudo. Não, vai me dar propósito para aquelas coisas isso, que eu tenho. Porque quando tu tem uma busca dentro do mundo material, dentro do mundo 3D, ela se torna muito vazia. Porque cada vez que tu conquista uma coisa, tu conquistou aquela coisa, mas e agora? O que eu faço com isso? Aí tu vai em busca de outro ter. Mas e agora? Eu conquistei isso aqui, e agora? Tu vai em busca de mais ter. Que é a criança pura ali. Quer um brinquedo, ganhou um brinquedo, já brincou, já tá tirado, já quer outro brinquedo. É um belo exemplo. Coisa e ganhou, já foi, já acabou. E aí as pessoas acabam se tornando escravas daquele ter e ficam dentro de um vazio. Como se as justificativas que eu usasse para que eu me mantivesse naquilo fossem suficientes para me manter disposto a lutar, disposto a buscar aquilo que realmente importa na vida, né? A gente precisa entender que nós somos sim seres materiais, nós somos sim seres humanos, mas cada um que vem para a Terra tem um propósito muito maior. Cada um que vem para a Terra tem um propósito muito maior. Então eu vou ler a primeira parte do ter, eu vou buscar consciência no propósito e de repente algumas coisas que eu quero vai perder propósito, eu vou deixar de me interessar por elas e vou construir propósito naquilo que eu quero. Exato. Não que eu vou deixar de evoluir, deixar de crescer, deixar de querer mais. Não, ao contrário. Mas eu vou buscar propósito naquilo. E muitas vezes aquilo que a gente tem como sonho, aquilo que a gente tem como nosso querer, faz parte da minha essência. Mas só que como a gente não sabe qual é que é a nossa essência, a gente acaba sofrendo com aquilo ali.
porque não entende por que as coisas não dão certo, por que as coisas ao contrário, acontecem ao contrário na nossa vida, no nosso desejo. Enquanto a gente não fortalecer esse querer baseado na essência, vai viver num ciclo onde a gente vai ter decepções, frustrações, alegrias, decepções, frustrações. Esse ter pode... Vou viajar mais ainda, né? Vamos supor que o meu ter não sei agora se vai ficar bom falar isso. Ué, vamos supor que... Não hoje, né? Mas vamos supor que o meu ter... Ixi, agora tô tentando consertar uma coisa que eu nem comecei. Vamos supor que o meu ter... Agora vai, que agora ter eu fiquei curioso. Vamos para os meus filhos, então. Vamos supor que o meu ter seria ter uma esposa, uma mulher sarada, top, modeladíssima. E aí, com o tempo junto, esse corpo, ele envelhece. Então, ele vai... As coisas vão começar a cair. E se meu ter, meu ter tá no corpo e quando ele começar a cair, ele não vai perder propósito, perde o amor e pode dar uma separação. É um exemplo. Não é só um ter físico, exato. Não pode ser um ter físico. Ele tem que ser um ter de coração. Fala, Agostinho! Então a primeira parte do ter já foi. Já foi. Eu acho que é isso. O problema não é a gente sonhar, a gente querer, a gente buscar. O problema é o que está por trás disso, né? Baseado no quê? Alicerçado no quê? Porque a gente acaba se auto-aprisionando quando fica somente com o intuito de adquirir algo material e não entende que as coisas no mundo material não são nossos patrões, né? Elas nos servem para que a gente se desenvolva e não ao contrário. Nós não somos os serviçais das coisas materiais, não somos nós que servimos a matéria, é a matéria que nos serve. Entendi. O ter seria uma consequência daquele propósito. Exato. É uma consequência, não um objetivo. Beleza. E aí, quando a gente se encontra nesses ciclos de frustrações e alegrias, de conquistas e decepções, a gente acaba chegando a um ponto de se perguntar: não, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Minha vida não pode ser isso. E é um processo que a maioria das pessoas passam. Porque mesmo conquistando aquilo que desejam, logo depois vem o sentimento de vazio. E aí tu vai te fazer uma pergunta: o que eu faço com isso? O que fazer? E aí é a segunda parte do livro, que a resposta está justamente na pergunta: fazer, que é o segundo pilar do desenvolvimento. Eu estava buscando, mas não é querer ter, é ter, fazer. Fazer. Porque quando tu percebe que tu está amarrado nesse ciclo, que tu está preso naquele desejo sem propósito, né? Quando tu toma consciência, por isso que é uma construção de consciência. Porque para chegar nessa pergunta, para chegar nesse ponto, tu tem que estar disposto a te fazer essa pergunta. Tu tem que estar disposto a sair desse ciclo. E aí tu pergunta: o que fazer? E a resposta está justamente na pergunta: fazer. E aí tu começa a fazer algo para entender o porquê desse ciclo. Tu começa a buscar algo para que tu possa abrir a tua mente, os teus olhos, e esse é o fazer, é o começo do fazer. Então tu vai ter que estar disposto realmente a buscar alternativas que vão te clarear a mente, que vão te clarear o caminho. E esse disposto a buscar é justamente procurar algo que te faça bem. Então tu começa a trabalhar em si mesmo, tu começa daqui a pouco a estudar uma filosofia, tu começa daqui a pouco a ir em alguma religião que possa te dar um suporte, tu começa a buscar algo espiritual que possa te abrir essa visão, que possa te abrir para o fazer. O fazer, vamos supor, eu quero muito ter. Aí eu tenho, e agora? Aí daqui a pouco o fazer seria
o prazer na jornada, né? No fazer algo. Aí você muda então o foco do ter para buscar um prazer em fazer. É isso? Isso. Porque o que acontece? Quando tu começa a fazer perguntas para si mesmo, quando tu começa a buscar alternativas para sair desse ciclo, desse aprisionamento, automaticamente as coisas vão começar a se abrir para ti. Porque tu tomou uma decisão, tu tomou uma atitude de buscar algo diferente na tua vida. Nesse momento, quando tu busca esse algo diferente, é mágico, é atração, é lei da vibração. Muitas coisas vão começar a se apresentar para ti. E muitas vezes são coisas que estavam na tua frente, mas tu não era capaz de ver porque tu estava aprisionado, soterrado lá com aquele desejo. E nesse fazer, muitas coisas vão começar a acontecer. Muitas pessoas vão se afastar, muitas outras pessoas vão chegar até ti. E aí é que eu repito sempre aquela frase, né? Preste atenção ao que chegar até você. Porque quando tu começa esse trabalho de coração, firmado no desejo de se melhorar como ser humano, as coisas vão se conectar contigo. E aí é importante estar atento, porque senão daqui a pouco tu vai perder algumas oportunidades, né? Fazer uma ação e reação. Você começa a agir e aquilo começa a gerar. Começa a vir as respostas, as reações, exatamente. E aí tu vai construindo, vai buscando PNL, cursos, palestras, atividades que vão te dar um norte, que vão te dar um caminho. E o grande segredo disso é testar, cara. É testar, até que tu te conecte com uma e sinta no teu coração, pô, isso aqui é pra mim. E no livro ele trabalha essa parte do fazer agora, de despertar essa consciência para que tu entenda a importância do fazer, da ação, do movimento. Tem uma parte muito importante do fazer que discorre sobre as 3 personalidades que nós temos, né, baseado na psicanálise. O pai da psicanálise que é Freud. Cada um chama de um jeito. Mas ela fala muito sobre o ego, né? Porque o ego, ele pode ser um grande aliado ou um grande inimigo teu. Depende da maneira como tu conduz essas conversas internas que tu tem, né? Porque nós temos essas conversas internas, mesmo aqueles que negam que não tem, que isso é coisa de louco, coisa de... A gente tem essas conversas internas o tempo todo. E quando existem essas conversas internas, são os nossos egos, né, que são divididos em 3, segundo o que Freud explica, e é tido como o pai da psicanálise, não né, de graça, assim, o cara sabia muito mesmo, que é o id, o superego e o ego. Id. Então ele explica quais são essas 3 instâncias, né, das nossas personalidades e como cada uma atua no nosso mental. E é importante a gente entender o que é o ego e como ele atua. Porque muitas vezes a gente vai acabar se pegando não entendendo porque teve certas atitudes. Mas é justamente porque quando ocorrem essas conversas internas, a gente deixa ela de lado. A gente prefere não encarar aquilo. E aí no livro, nessa parte do fazer, tu vai trabalhando esses conceitos para auxiliar a pessoa a identificar isso nela. Exatamente. E nessa parte do fazer também é muito legal porque tem passo a passo ali, é uma jornada de desconstrução, sabe? O fazer. Eu sempre digo que a sabedoria está muito mais em poder deixar algumas coisas para trás do que adquirir, né? A gente adquire muito conhecimento na vida, isso é importante, mas sabedoria está muito mais ligada àquilo que a gente é capaz de deixar para trás, daquilo que a gente acha que sabia. Que não tem propósito. Exato. Então o livro faz toda essa construção, né? E tem uma pergunta muito corriqueira que me fazem assim: tá, tu escreveu um livro chamado Mestre de Si. Tu é mestre de si? É a primeira coisa que me perguntam, né? Pode ser, porque vai dizer algo. Mas o que tem que ficar bem claro, assim, né, cara? A minha fase hoje é bem identificável. Eu me identifico, eu tenho essas conversas internas muito claras. Sei bem quando é o meu ego que está atuando, sei bem quando é a minha consciência que está na frente. E hoje eu posso dizer que eu estou na fase do fazer. Eu estou na construção.
Porque tem muitas vezes ainda que eu me pego me perguntando algumas coisas que eu já sei as respostas. E normalmente é assim, né? A gente se faz muita pergunta que a gente já sabe a resposta. Mas é que muitas vezes eu ainda preciso da confirmação do Luiz. E a tua escrita não foi na força. Tem mensagens que não é tua diretamente. Exato. Você recebeu ali. Você é um aprendiz, né? Você foi usado como instrumento. Se quem te pergunta, fala, eu fui usado como instrumento. Como um mensageiro, né? E aí eu sempre digo, o importante não é o mensageiro. Eu estou buscando aplicar aquilo que eu estou colocando. A minha importância é somente ser como um mensageiro. E eu estou buscando aplicar exatamente aquilo que eu aprendi ali. Mas o livro, ele, para quem já participou dos trabalhos lá do Mestre de Si no sítio e já teve a oportunidade de ouvir os áudios, o livro ele é muito mais completo. O livro ele é muito mais complexo. Porque todos aqueles áudios que foram escritos, realmente, a essência do trabalho do livro é aqueles áudios, é o que eu escrevi lá. Mas o estudo e a busca me deu a oportunidade de fazer complementos práticos ali, sabe? Com exemplos práticos. Por exemplo, tem lá no começo, lá voltando lá no Ter, que eu falo a história do livro da Arte da Guerra, de uma passagem do livro da Arte da Guerra, que é um baita livro, cara. E ele traz muito isso, né? E ele pode ser usado como um livro, e foi usado durante muitos séculos como um livro exatamente para isso, para guerras, para as estratégias de guerra, de combate. Mas eu, quando li aquele livro, entendi que aquilo ali não era uma estratégia de guerra para guerrear e matar pessoas. Era uma estratégia que podia ser usada para mim, para me auxiliar no meu caminho de luta, de batalha, não para vencer. E isso a gente já está indo para o outro estágio, né? Que é quando tu te torna o ser. Quando tu entende que do ter ao fazer, para então ser, e o ser se torna o terceiro pilar, que é quando tu desconstruiu o teu ter, foi feito no fazer, te fez naquele caminho do fazer, até tu te tornar aquilo que realmente tu é, a tua essência, né? E aí é a parte mais incrível do livro, porque ela te transporta para uma outra dimensão, assim, sabe? E tu passa a entender que tu não tá aqui para lutar, cara. A gente não tá aqui para lutar contra nada, contra ninguém. A gente tá aqui para relembrar, para reintegrar aquilo que a gente é de verdade, né? É top. É top porque essa construção é muito incrível, né? Ela vai causar uma dor, um sofrimento, porque é uma ruptura muito grande no áudio do Ter, né? E no livro também a ideia é que haja essa ruptura para que dê aquele choque de realidade mesmo. Porra, eu tô preso nisso mesmo, cara. Eu tô aqui vivendo uma vida totalmente materialista, voltada só a conquistar, a adquirir, a disputar, a ser o melhor, né? E eu sempre digo para meus filhos, digo para muitas pessoas, né? A gente não tem que tentar ser melhor que ninguém na vida. A gente não é o melhor que ninguém. A gente não é melhor do que ninguém. Mas a gente tem que lembrar o tempo todo que a gente é único. Que ninguém é igual ao Luiz. Que não existe ninguém igual ao Luiz. E a gente veio sim ao mundo para dar um recado pro mundo. Que é a tua descoberta da tua essência. O passo pelo ter, fazer e ser. Aí você não perde o desejo em ter uma casa. Mas você cria um propósito. E assim que você ganha a casa, ela não perde o valor. Você entende o ser como um todo e você não dá o peso para um físico tão grande e você consegue seguir caminhando e prosperando. Tu cria um respeito, tá? Tu cria um respeito por tudo que é material. Por isso, por esse copo, por essa água. Qual é o respeito? É entender que tudo tem a mesma origem. Tudo que é manifestado no mundo material, ele se manifesta através da mesma origem. Se tu for diminuindo essa cruz de ansata, pegar um microscópio ou um instrumento quântico lá que hoje faz a dissolução e a medição da matéria, ela vai chegar no mesmo lugar que se fizer isso com a tua carne, com o teu corpo.
vai reduzindo, vai ir para o órgão, vai reduzindo, vai ir para a célula, vai reduzindo, vai ir para a microcélula, vai reduzindo, vai ir para o átomo, vai reduzindo, vai ir para o subatômico, e até chegar no vazio. E o vazio é Deus, é a origem de tudo, né? Então a física quântica explica muito isso. E quando tu tem esse despertar, cara, de que tudo é feito, tudo é o todo, e o todo é tudo, e entenda o todo como Deus, como é que tu não vai respeitar as coisas? Como é que tu não vai respeitar cada ser que se conecta contigo? Como é que tu não vai ter cuidado ao falar as coisas? Como é que tu não vai ter respeito pela história da pessoa que está ali junto contigo? É muito difícil isso, sabe? Se eu fosse trabalhasse até o ser mestre de si. Então, a gratidão, a felicidade e o prazer de ganhar um copo d'água, eu conseguia sentir a mesma gratidão, a felicidade e o prazer de adquirir uma casa. Exatamente. Passa a ser mestre de mim mesmo e aquilo tudo passa a virar o mesmo prazer que eu tenho. Exato. Porque chega a me arrepiar, é bem isso aí. Porque o teu desejo, ele não é mais de ter, é simplesmente ser. Sabe? É uma coisa que transcende a matéria, e eu vou falar que transcende até mesmo o espírito. Porque quando tu passa a te integrar com aquilo tudo que te cerca, tu passa a ter respeito. E inevitavelmente, cara, tu vai passar a cuidar mais da tua casa. Tu vai passar a cuidar mais do teu carro. Tu vai passar a cuidar mais das tuas posses materiais, mas com respeito. Porque sabe que aquilo ali advém da mesma energia, da mesma força que tem no universo. E isso faz com que tu te transforme num ser que respeita a tudo e a todos, da mesma forma como tu aprendeu a te respeitar. Porque essa construção é interna. E depois ela acontece no externo. Depois as coisas começam a se materializar de uma forma que tu vai até mesmo às vezes duvidar. Mas o que está acontecendo na minha vida? Sabe, as coisas estão começando a dar certo, estão se encaminhando para aquilo que eu nem sonhava, nem imaginava. Mas é porque tu entendeu que o que importa na vida é ser realmente aquilo que tu veio para ser, para dar o teu recado para o mundo. Tem dois momentos muito importantes na vida de cada ser humano, e eu repito muito isso. O primeiro momento é quando a gente nasce. E o segundo momento é quando a gente descobre o porquê. Então, essa jornada do mestre de si, ela é uma jornada de desconstrução daquilo que a gente acha que é, de construção de consciência, do fazer, porque se a gente quer evoluir, a gente tem que se mexer. A única coisa que cai do céu é chuva. No fazer, a gente tem que se construir no fazer. Porque somente quando a gente decide dar o primeiro passo, somente quando a gente decide começar o caminho, é que o caminho vai se abrir, vai se apresentar, né? E essa jornada é muito incrível, porque quando tu tá no fazer, as coisas vão se conectando de uma forma muito mágica, cara. Vai chegando o Luiz, que se torna um parceiro para fazer um podcast, vai chegando um outro amigo teu, que pode te dar um auxílio, te trazendo um benefício muito grande naquilo que é os teus planos. Começa a vibrar uma frequência atraindo as coisas. As coisas vão acontecer, é inevitável, é inevitável. E o mais importante de tudo isso, né? A gente tem que sentir isso no nosso coração. Sentir é o segredo de tudo. Somente quando a gente sente no nosso coração aquilo que é o nosso caminho, é que a gente vai conseguir entrar nessa fluidez. Por isso que eu disse lá antes que se tu não sabe qual é o caminho, se tu não sabe o que fazer, dá um primeiro passo, cara. Vai, testa, procura, vai num culto, vai numa missa, vai numa cerimônia de ayahuasca, vai e encontra aquele lugar que tu vai dizer, puxa vida, aqui é o meu lugar, cara. Aqui eu senti no meu coração que eu posso encontrar algo de bom. E vai testando, mas faz alguma coisa. A gente muitas vezes fica numa ilusão de que eu só vou alcançar o meu objetivo quando eu estiver pronto. A gente não vai estar pronto nunca, porque a gente está em eterna construção. E quando tu entende isso, tu começa a dar os primeiros passos e aí as coisas vão acontecer, cara. Mas por que o propósito tem que estar firmado no coração? Porque se não estiver firmado no coração, quando tu receber um não, e tu vai receber nãos nesse caminho também, tu vai te frustrar e vai voltar para o estágio do ter.
Então é importante, muito, muito. Na verdade, é a coisa mais importante desse caminho, dessa busca. É estar firmado com um propósito de coração. Porque quando a gente encontra o propósito de coração, os recursos vão chegar. Não vem antes, os recursos não vêm antes. E mesmo para aquela daí, muitos se perguntam assim, tá, mas como é que tem lá um cara que é podre de rico e aí tem um monte de coisa, conquistou tudo aquilo? Vai lá e pergunta se esse cara tá feliz. Se ele tá no ter, tá vendo só no ter. E isso é ilusão. Isso é ilusão. Porque a grande questão da vida não é o que tu consegue acumular de tesouros materiais. Isso é fácil. Isso qualquer um consegue. De muitas e inúmeras formas, né? A gente tem muitos exemplos aí. Mas a questão aqui é uma construção espiritual. É uma busca espiritual. Para que sim tu possa manifestar aquilo que é a tua essência. Ou, vamos supor, um cara que tem muita posse. Daqui a pouco ele está feliz, ele tem o ter, fazer e o ser, e o sentimento de felicidade, de gratidão e paz com ele mesmo é tão grande quanto uma pessoa que mora numa casa humilde e ela tem conhecimento do ter, fazer e ser, e ela vive do mesmo sentimento. Do mesmo de sentimento. De paz, de espírito, de tranquilidade e felicidade. É, porque se essa pessoa realmente chegou no estágio do ser, vamos dizer assim, mas já no fazer lá, já na construção, tu começa a entender uma coisa muito importante, que prosperidade e abundância tem mais a ver com troca de energia do que qualquer outra coisa. Quando tu te torna próspero porque isso é um retorno daquilo tudo que tu foi capaz de entregar e de dar primeiro. De servir. De servir. E aí a gente entra na parte final do livro, que é justamente essa. Quando tu descobre, te reencontra com a tua essência, automaticamente tu vai te fazer outra pergunta. Como eu posso ajudar? Sim. Porque se tu encontrou o teu ser, tu vai inevitavelmente se fazer essa pergunta. Como eu posso ajudar? E aí tu vai responder ela colocando em prática a tua essência, no servir. E servir, é muito claro isso, é simplesmente deixar o teu ser vir. Quando tu deixa o teu ser vir até você, você vai estar automaticamente servir. E aí tu vai entender qual é o sentido da vida. O sentido da vida é ser em essência e consciência, servindo através da tua essência. Aí sim. E aí, voltando a relação da prosperidade tua é a tua capacidade de servir. Quanto mais pessoas você servir, maior, mais próximo, mais retorno vem chegando para você. Tem uma frase muito legal do Deepak Chopra que eu vi num documentário há muitos anos atrás e fiz questão de botar no livro, né? De que quando a gente manifesta o nosso ser em espírito, a riqueza flui do manifesto ao imanifesto, do reino do espírito ao reino da forma física. Quando a gente encontra a nossa essência, eu não preciso mais desejar ser próspero, porque prosperidade é ser. Quando eu encontro ser, eu não desejo mais ser reconhecido, porque me basta reconhecer-me no ser. Então são passos muito legais, cara, que... Bom, a gente montou um grupo, né? A gente montou um grupo para pré-venda do livro, e esse período da pré-venda vai do dia 7 de outubro passado agora até dia 7 de novembro. E tá lá com 150 membros, né, cara? Então muita gratidão para todos que estão lá. E a ideia é que agora, na última semana da pré-venda, né? Nos últimos 4, 5 dias agora da pré-venda, a gente possa fazer com que mais pessoas se engajem nisso, para que essa mensagem chegue às pessoas, sabe? Esse livro ele tem uma construção muito importante para dar um próximo passo. Porque eu demorei para fazer a decisão de publicar ele, de colocar ele a público, assim, porque ele faz acho que 3 anos, 2021, a gente fez o primeiro Mestre de Si lá no sítio, o primeiro trabalho no final de 2021, então fazem 3 anos que esses trabalhos já ocorrem lá, né, para as pessoas que consagram ayahuasca, que participam lá das cerimônias, mas a decisão de colocar ele
de externar ele, eu demorei muito para tomar. Porque toda vez que eu buscava uma orientação espiritual assim, a resposta sempre era a mesma, né? Esse é o primeiro que tem que ser lançado. Porque tem um antes que é o Alma Egípcia, né? São 3 trabalhos, né? São 3 trabalhos, o Alma MSC e o Virtudes Divinas, né? Aí tá lançando o do meio. E eu ficava perguntando, cara, mas né, o do meio, cara, não tem que fazer sequência ali? E eu não sei a resposta, tá? Eu não sei o porquê até agora. Mas eu sei que no momento certo eu vou entender. Então a sequência de lançamentos desses 3 livros, eles vão ser meio invertidos, cara. É o Mestre de Si, agora 7 de novembro. A minha ideia é lá em maio de 2025 lançar o Virtudes Divinas, que seria o 3º, né? E depois, no final do ano, o Alma Egípcia. A origem de tudo. Então, esses 3 trabalhos juntos eu chamo de a obra, que é aquilo que a gente vem construir aqui na Terra, né? Como ser humano. Nós somos a nossa própria obra. Nós temos que construir a nossa obra. E esses 3 trabalhos, eles percorrem, então, primeiro o Alma Egípcia, né? Que é o conhecimento, a busca pelo conhecimento, que é quando tu tá naquela fase de querer saber isso, querer saber aquilo, tá, mas por que disso? Por que aí sim, querer, ter, fazer, ser. E aí é o Virtudes Divinas. Aí passa. Primeiro então, quero, primeiro aí passa a fazer. E aí é o Alma Egípcia, que é o conhecimento, o Mestre de Si, que é a construção da consciência e a busca da essência, né? Porque depois do conhecimento tu tem que saber o que fazer com ele, porque senão ele se torna vazio e sem sentido nenhum. E para saber o que tu vai fazer com aquele conhecimento que tu busca, tu tem que fazer essa construção de consciência e reencontrar com a tua essência, com aquilo que tu é de verdade, né? E aí, depois que eu encontro a minha essência, e agora? Como é que eu sustento isso? Porque eu preciso de uma sustentação. Eu preciso ter algo que me mantenha focado naquilo que é o meu servir, né? Porque senão a gente se dispersa e acaba regredindo. E aí é que entra o Virtudes Divinas. Porque o Virtudes Divinas é a regeneração do teu espírito. Então, o teu conhecimento, aliado com a tua essência e sustentado pela força do teu espírito, nada mais te segura, cara. Não há como força nenhuma, material ou espiritual, força contrária, que eu quero dizer, né? Não há como força nenhuma mais te derrubar. Tu constrói uma muralha na tua volta. Tu te torna uma fortaleza. Para aí poder dizer que tu te tornou mestre de si. Esse é o caminho. E repito, eu tô só no fazer. Mas é isso. Muito rica. Muito divertido. E se você não foi no trabalho do Mestre Si, eu precisei fazer 2 vezes. A primeira foi reprovado. Eu assisti. Fui reprovado. Não consegui absorver as mensagens nenhuma. Elas se apagavam no meio do caminho. Simplesmente sumiam. E aí eu pedi para ir de novo. E foi mais concentrado. Consegui absorver tudo que eu precisava naquele momento. Ele é um trabalho muito incrível, como a Alma Egípcia como o Virtudes mas como eu disse, é uma construção, né? E eu sempre digo pro pessoal que teve Alma Egípcia no mês passado e procurem fazer os 3 trabalhos para que tu possa perceber essa energia que eu tô falando, sabe? Perceber esse caminho, assim. E é como tu disse, muitas vezes na primeira vez eu não vou conseguir captar essa mensagem. Muitas vezes na segunda eu já vou ter um outro entendimento. E cada vez que tu for, os entendimentos vão ser outros, né? Eu não estava preparado para receber aquela mensagem a primeira vez e vivi um outro processo que eu tinha que viver, mas do Mestre Si, na primeira vez que eu fui, eu não estava preparado para a mensagem. No segundo eu já... O mundo espiritual é muito sábio, cara. Ele sabe exatamente a hora de te entregar cada coisa que tu recebe lá, sabe, durante uma cerimônia de ayahuasca. Mas o mais incrível é que a decisão de levar esses trabalhos todos para um mundo fora do mundo da medicina, fora do mundo da ayahuasca, é que eles servem ao mesmo propósito e têm um poder de atuação e de impacto e de talvez até de mudança de vidas das pessoas da mesma forma, cara. Isso está sendo muito incrível descobrir, sabe? Pelo pré-lançamento do livro, pelos os compartilhares das pessoas que estão lá no grupo recebendo, por exemplo, agora nesse fim de semana que é dia das crianças, né? Então, salve para a criançada.
Deixa a sua criança interior sempre alimentada, não se esqueça disso. É importante brincar, rir, se divertir. Vá ser feliz com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, com seus afilhados, com seus vizinhos. Cara, criança é tudo de bom. E a gente não pode perder a nossa criança interior nunca. Por isso que eu vim até de bonezinho hoje, em homenagem às criancinhas e ao Pedrinho. Axé, Pedrinho. Então, cara, leva tudo isso pra tua vida. Porque se tu aprender e conseguir captar uma mensagem que está no livro e aquilo ali te despertar para uma nova forma de ver, já está cumprida a missão. Porque vai te despertar algo de bom para que tu possa começar a caminhar em direção a si mesmo, sabe? Cara, é muito vago, né, a gente dizer às vezes assim, qual é a tua missão de vida? E é muito, é bonitinho até tu dizer, a minha missão de vida é viver, é aproveitar a vida. Mas vive uma vida sem um propósito para tu ver se tu vai aproveitar de verdade, cara. O que acaba acontecendo quando a gente não sabe qual é o propósito da nossa vida é que tudo se aproveita da gente, cara. Os momentos, as circunstâncias e as pessoas começam a te manipular da forma como elas querem. Porque tu não tem a tua essência. E aí tu fica com medo. Tu te torna refém desse medo de ser rejeitado. Tu te torna refém desse medo de ter as tuas fraquezas expostas. Tu te torna refém desse medo de não dar conta daquilo que te colocam como responsabilidade. E muitas vezes essas responsabilidades nem são as tuas. Foram impostas de forma que a gente nem percebe o momento. E aquilo ali te aprisiona. Então, esse caminho da trilogia do Alma Egípcia, do Mestre Si, do Virtudes, é uma libertação, cara. É uma libertação. Se você não está escolhendo o que quer, então alguém está escolhendo por você. Alguém está escolhendo por você. Alguém pode... Nada fica parado no universo, né? Essa aí é a lei da vibração. Tudo vibra. Nada está parado. E a gente começa a fazer escolhas conscientes, né? Não deixa a vida me levar, você está sendo escolha. Não vão atrás do Zeca Pagodinho. Muito boa música, é um baita cantor, mas não deixa a vida te levar, cara. Porque não é a vida que vai estar te levando. Exatamente. Cara, é muito gratificante, sabe? Tá tendo essa oportunidade de levar isso para o mundo fora da ayahuasca, assim, sabe? Eu não sei mais o que dizer. Eu já agradeci tanto e já... Porque é incrível ver esse trabalho todo se manifestando materialmente agora, sabe? Depois de... Não é uma coisa que surgiu do nada. São 3 anos de trabalho, né? Desde 2021, final de 2024, praticamente 4 anos que se iniciou no início de 2021, né? E a gente viu nesse caminho desses 3, 4 anos aí muita transformação na vida das pessoas, né? Então eu tenho certeza daquilo que esse trabalho é capaz e daquilo que essa energia pode trazer de benefício para as pessoas, né? E quem comprou o livro no pré-lançamento? No dia 6 ou 7? O pré-lançamento foi de 7 de outubro e vai até dia 6 de novembro, né? Porque dia 7 é o evento. Dia 7 de novembro é o evento. Aparece lá para ganhar na Casa de Cultura. Aí a ideia é que todos aqueles que puderem, né, irem até a Casa de Cultura para já retirar o livro que compraram e adquiriram na pré-venda, para que receba o livro lá e a gente possa conversar, possa fazer um diálogo lá e, claro, pegar a dedicatória, se sentir, né, cara, eu não... Tem que sentir. Eu não sou para dar autógrafo, mas eu vou fazer com todo carinho, todo coração lá, dedicatória para todos aqueles que estiverem presentes lá no dia do lançamento. Vai ser muito bom receber vocês lá. E aqueles que não puderem ir, depois eu vou fazer questão de entregar pessoalmente, né, com certeza. Mas aproveitem essa fase do pré-lançamento, porque ela é importante para tu poder adquirir o livro até com descontos especiais. E lá dentro do grupo, quem não entrou no grupo ainda, eu também estou divulgando lá conteúdos especiais e conteúdos exclusivos que eu não coloco lá na página do Francamente Edson, né? Então tem muitas coisas exclusivas que eu estou compartilhando lá
as pessoas que já adquiriram, que já compraram o livro na pré-venda, elas estão recebendo um link de um áudio muito especial dos trabalhos, que é um áudio de meditação, que te transporta para aqueles momentos mais felizes da tua vida, para que aquele momento feliz te mostre qual é a tua essência, sabe? Que é um áudio de meditação muito legal, muito forte. Muitas vezes as pessoas, ao fazerem a meditação, vão se conectar com aquele momento mais feliz, mais intenso de felicidade e de amor, e ainda não vão chegar na sua essência. Mas isso é o caminho, porque conforme tu for desenvolvendo e escutando esse áudio, fazendo essa meditação mais vezes, tu vai romper essa barreira, sabe? Porque a tua essência, ela transcende a felicidade. A tua essência transcende aquele momento de alegria. Ela é muito mais potente que isso. A tua essência é Deus, cara. E quando a gente consegue transpor e romper esse véu, essa barreira daquele momento feliz, que é sim muito importante, traz muita alegria, muita luz, muita vida, tem algo depois disso, cara. Tem algo muito maior depois disso. E quando a pessoa conseguir chegar nesse algo muito maior depois disso, aí, cara, correr para o braço que é gol. Vamos ver se eu chego. Acho que eu não cheguei. Cara, é incrível. É uma coisa, tipo, de outro mundo. De outro mundo. Eu acho que é isso, cara. Não sei se tem mais alguma pergunta também, né? Mas... Fica aí o convite para ir até lá dia 7, prestigiar o evento. E é sobre isso. É sobre nós, todos convidados, por favor, de coração. Essa mensagem, ela é, como o Luiz falou, do mundo espiritual. A minha ideia. Aqui eu sou só um mensageiro. Eu não me coloco em momento nenhum como um mestre, como alguém que está acima de qualquer outra pessoa, muito pelo contrário. Eu já disse uma vez aqui e repito, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos nossos defeitos, mas todos nós temos nossas qualidades e nossa essência divina também. E a nossa caminhada aqui é em busca disso, para que a gente possa se reencontrar como um espírito, como um ser humano e com a consciência divina, né? Através da nossa essência. E sejam bem-vindos a essa jornada, para que a gente possa fazê-la cada vez melhor. É sobre isso. É sobre nós. Salve, salve, Espírito. Salve, salve.